Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. O nosso estudo de hoje será sobre o tema Os Filhos de Deus. Nós iremos ler o texto aqui em 1 João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 10. Vamos ao texto. Diz assim o versículo 1: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Deus nos deu a capacidade, o poder de ser chamado filho dele, porque outrora, quando estávamos no mundo, vivendo sob os rudimentos mundanos, nós estávamos afastados, éramos apenas criação de Deus. Mas uma vez que nós aceitamos o seu Filho Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz, nós temos agora como herança sermos filhos de Deus, herdeiros com Cristo, co-herdeiros com os santos de todo o mundo. Então hoje nós fazemos parte da família da fé, da família de Deus. E isto é algo que ele nos deu através de promessa irrevogável, que nele nós seríamos feito família, todos benditos no Senhor. E diz assim o versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ele virá no corpo glorificado. E nós, a Bíblia diz que teremos também o nosso corpo glorificado, num piscar, no abrir e fechar de olhos. O nosso corpo será glorificado, de corruptível para incorruptível. Por isso, a palavra de Deus diz que assim como Jesus é, nós o veremos e seremos semelhantes a ele, todos com um corpo glorificado. E este corpo glorificado é um corpo onde não pode se deteriorar, onde não iremos envelhecer, estará livre de doenças, das dores, dos males deste mundo, onde a nossa perspectiva será outra, onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento ou preocupação em nós mesmos. E isto é a viva esperança que todo cristão, que todo crente em Jesus Cristo tem, que um dia nós o veremos na glória, ou iremos ao encontro dele. E nesse grande dia, nós receberemos a redenção da nossa alma, a nossa salvação. E a palavra do Senhor continua dizendo: todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Por nós temos uma viva esperança de um dia encontrar com o Senhor, para que nós possamos ver o Senhor, temos que nos purificar. Ou seja, abandonar o pecado, os rudimentos do mundo, as paixões carnais, a concupiscência dos olhos. Temos que deixar de lado tudo que é ruim, que nos afasta de Deus, que nos faz errar o alvo, pois pecar é errar o alvo. E nós, tendo essa esperança, nós nos purificamos, porque ele diz: sede santo como eu sou santo. E para sermos santos, conforme é o Senhor, nós temos que buscar a sua vontade, buscar o bem, abandonar o mal, com todas as suas coisas ruins, e nos apegar ao Senhor, à sua palavra, à sua verdade e à vontade de Deus. Diz assim o texto: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus Cristo, ele fez uma morte, ele teve uma morte substituta, ele substituiu a nós, porque somos pecadores, e ele é justo, ele é santo, mas ele se fez pecado por nós. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e nisto opera a justiça de Deus, porque agora nós estamos justificados, perdoados por Deus. A nossa ficha agora é limpa diante do Senhor, e nós temos acesso ao Pai através do seu Filho Jesus Cristo, pois ele já pagou o preço devido às nossas transgressões. Então hoje nós estamos purificados,
temos a remissão dos nossos pecados através dele. Todas as vezes que nós nos entregamos ao Senhor, que nós vamos até Ele, um coração puro e sincero, Ele nos purifica de toda impureza, de todo pecado, para que possamos viver uma nova vida, uma vida em abundância. E agora, sendo nós uma nova criação de Deus, uma criatura nova, nós temos que deixar as coisas velhas e avançar para as coisas novas, mediante a renovação do nosso entendimento. Agora vivemos como cristãos, justos, santos e irrepreensíveis, que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus. Vamos ao texto que continua dizendo assim: todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Ele está dizendo que todo aquele que está em Cristo Jesus, não é que ele não tenha pecado nenhum, porque nós ainda possuímos a natureza adâmica, uma natureza caída dentro de nós. Por isso que a Bíblia nos instrui a fazer morrer a nossa natureza carnal todos os dias e nos revestir do novo homem, nos revestir de Deus. Por quê? Por mais que o nosso interior se renova de dia em dia, o nosso exterior, a nossa carne, ela nos inclina ao pecado, ao mal, ao errar. Mas o que ele está dizendo aqui, que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive deliberadamente pecando. Ele não vive na prática do pecado voluntariamente, todos os dias, inconsequentemente. Mas aquele que vem de Deus, que nasceu de Deus, ele tenta buscar o caminho certo, buscar Deus. E se ele errar, se ele tropeçar, ele sabe que tem um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós. E por isso, nós pedimos perdão, nós nos arrependemos dos nossos erros, abandonamos este pecado e procuramos não praticá-lo novamente. E isso é o que faz aquele que nasceu de novo, que nasceu do alto em Cristo Jesus. Por isso diz assim a palavra dele: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ou seja, Jesus veio à terra, sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou para levar nossos pecados, para destruir as obras do inimigo, do diabo, para desfazer as obras das trevas e assim recuperar a sua criação, a sua obra-prima, que é o ser humano, que havia se desviado, se desgarrado do caminho. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E Deus criou o ser humano, o homem, para que pudesse glorificar o seu nome, para que tivesse comunhão com Deus. Por isso, o Senhor não iria permitir que o diabo roubasse a sua criação, roubasse o que ele fez de melhor e deixasse perdido. Não, ele teve um plano salvífico e ele concluiu na cruz ali do Calvário esse projeto de salvar a humanidade. Por isso nós que fomos escolhidos, segundo a palavra de Deus, desde antes da fundação do mundo, temos esta viva esperança, porque ele nos escolheu, nos separou para que possamos ser primícias da sua criação. Nós queremos herdar o reino dos céus. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, que o aceita, será salvo, será liberto e já não restará mais nenhuma condenação, não restará mais nenhum peso do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. Olha que interessante, aqui ele está dizendo que aquele que vive praticando o pecado, ele não é mais de Deus. Ele está afastado de Deus, ele está no reino das trevas, ele pertence ao diabo, o inimigo de nossas almas. Mas aquele que se purifica e pratica a justiça, as boas obras, as coisas que Deus
agrada, esse sim é filho de Deus, é considerado servo do Senhor. E este, purificando a si mesmo, ele tem comunhão com Deus, ele passa a ter experiência com o Senhor, intimidade com o Eterno. E ele diz aqui que nós devemos permanecer firmes, para que nós possamos manter esse status de servo do Senhor, de filhos de Deus e alcançar a nossa salvação. Porque o Senhor, ele não se agrada daqueles que recuam, que abandonam, que se apostatam da fé, que estão separados do Senhor, mas ele se agrada daqueles que permanecem, que ficam firmes na presença de Deus. Por isso diz aqui também, desta forma são manifestos os filhos de Deus. Olha, nós conhecemos, identificamos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que quer fazer a vontade de Deus, fazer o que é correto, buscar Deus, estar na sua presença, é filho de Deus. Aquele que se aposta, que abandona, que larga, que luta contra a obra de Deus e a vontade de Deus, esse não é filho de Deus, mas sim filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Quem vive pecando, vive fazendo o que é errado, o que é mal, aquele que não quer ter nenhum contato com a presença de Deus, que não quer servir ao Senhor, que não quer buscar o céu e as coisas que são verdadeiras e justas, ele não procede de Deus. E tampouco aquele que não ama o seu irmão, porque se eu não amar o meu irmão que eu vejo, como eu poderei amar a Deus a quem eu não vejo? Por isso, todo aquele que diz que é crente, ou aquele que diz que é salvo, aquele que se julga ser justo, mas não tem um amor em si mesmo, este não nasceu de novo. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Nós devemos amar Deus sobre tudo e todos, e o nosso próximo como a nós mesmos. Amar é cuidar, é zelar. Amar é praticar boas obras, é estender as mãos para ajudar quando o próximo necessita. Então, para que nós possamos ser identificados como filhos de Deus, provarmos e manifestar que somos filhos do Senhor, nós temos que praticar o amor. Porque o amor, ele tudo sofre, tudo suporta. O amor, ele tem recompensa de Deus. E o Senhor diz que devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. E Deus é amor. Este amor ágape que só Ele tem, nós temos que pedir para Ele colocar em nosso coração, para que possamos amar também a todos igualmente, sem distinção e sem acepção de pessoas. Fazendo isso, nós seremos chamados filhos de Deus. E uma vez sendo chamado filho de Deus, pois de fato somos, nós temos comunhão com Ele. Como é gostoso, como é doce você ter comunhão com o Eterno. Você saber que tem um Pai que cuida de você, que zela pela sua vida, que toma conta de todas as suas coisas, que tem o controle da situação em suas mãos. Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos quer bem. Por isso devemos buscar estar no centro da vontade do Senhor, fazendo a sua vontade, o que lhe é agradável. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração e abençoando toda a sua família. Entrega-se totalmente a Ele. Somos filhos. E todo filho clama ao Pai, e o Pai que tem amor pelo filho, tem compaixão pelo filho, quer ajudá-lo, quer abençoá-lo, estende as mãos. Deus não está com ouvidos tapados para que não ouça o nosso clamor, Ele não está com os olhos vendados para que não veja a nossa situação, a nossa história, o nosso sofrimento, o processo, a dificuldade que vivemos, mas Ele é um Pai amoroso, e se Ele é Pai, Ele a seu tempo vai estender as mãos e nos ajudar e nos dar vitória para que o nome dEle seja engrandecido e a nossa alegria seja completa no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Peço a você que possa compartilhar esse vídeo, ative o sininho de notificações, dá um joinha se gostou e que Deus possa abençoar você e toda a sua família em nome de Jesus.